Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Presidente do Conselho do Atlântico Norte em Portugal, Sr. Embaixador dos Estados Unidos, Senhoras e Senhores Deputados, ilustres convidados. Se quisermos utilizar uma leitura marxista da história, nós podemos dividir a nossa apreciação entre uma visão de transformação das nossas sociedades estrutural ou uma mera transformação ou uma mera evolução conjuntural das nossas sociedades. O Sr. Ministro da Defesa tocou nesta leitura marxista da história quando identificou os dois pontos em que os principais leitores das questões da geopolítica nos têm situado. Nada será como dantes ou caminharemos numa situação que já vinhamos verificando, acentuando o caminho que vinhamos verificando. Aquilo que eu gostava de dizer é que esta realidade que vivemos, apesar de ser muito dura, difícil e quando há óbitos e quando há circunstâncias de famílias que vivem o problema e sociedades que vivem um problema, também são momentos de grande interesse sob o ponto de vista da dimensão da discussão política e da posição dos Estados perante a nova realidade geopolítica e a realidade geoestratégica. Se nós olharmos bem, aquilo que está a acontecer no mundo também nos habilita a dizer que talvez já há muitos anos não tivéssemos uma perspectiva tão afirmada das questões do medo como hoje temos. Aliás, esta é a palavra-chave desta conferência: como saber lidar com o medo perante o tempo que vivemos. E este medo pode ser resolvido numa primeira etapa pela afirmação de uma comunicação e de uma imprensa livre e com forças armadas e forças de segurança afirmadas no contexto nacional e no contexto internacional. Nós, quando temos medo, precisamos que alguém nos ajude a resolver esse medo e informação e boa informação só pode haver com boa comunicação social, não é com boa rede social. A ajuda às populações, no âmbito nacional e no âmbito internacional, só pode acontecer com forças armadas e forças de segurança preparadas. É claro que as respostas no âmbito dos sistemas de saúde de cada um dos Estados são também importantes, mas a segurança de todos aqueles que não tiveram os efeitos da pandemia são ainda mais importantes. Se nós olharmos para Portugal, nós vivemos 10 milhões de pessoas com medo, sendo que só 1.600 dessas pessoas faleceram. O segundo elemento que nós verificamos é o elemento da presença da Europa no contexto internacional. Ou seja, a Europa morreu e nós ainda não demos conta. Os Estados Unidos já deram conta há muito tempo, a China já deu conta há muito tempo e o processo do 5G é exatamente um exemplo de como a Europa já morreu. E a Rússia também já percebeu que a Europa é incapaz até de se afirmar no contexto das suas relações com os países de sua influência anterior. A terceira grande questão é a questão da preparação das nossas forças internas. Eu acho que faz sentido que nós tenhamos uma discussão até constitucional sobre o papel das Forças Armadas num contexto de crise. Não faz sentido que nós tenhamos as Forças Armadas com uma limitação constitucional de intervenção, como não faz sentido que nós tenhamos as Forças Armadas numa situação de ausência do planeamento civil de emergência, como também não faz sentido que nós tenhamos as Forças Armadas sem um comando único com competências reforçadas. E, portanto, estas são as questões e os contributos que eu gostava de deixar neste debate, agradecendo a todos as intervenções importantíssimas que aqui nos trouxeram. Muito obrigado.